Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada. Há algumas semanas eu estava passeando no shopping aqui na minha cidade, passei em frente a uma livraria e vi que havia um balcão cheio de livros em promoção. É claro que eu parei para dar uma olhada. Encontrei volumes muito interessantes e um deles, em especial, chamou muito a minha atenção e eu me refiro A Lição de Anatomia da escritora norte-americana Nina Siegel. É claro que eu tinha que adquirir o livro, ler o livro. Quem me acompanha sabe que eu gosto muito de artes plásticas, sou uma verdadeira apaixonada pela pintura e não poderia deixar de ler, né, de ter acesso ao conteúdo desse livro. O livro tem uma premissa muito interessante, muito curiosa. A escritora nos diz que ela, desde criança, conviveu com essa imagem, né? com a imagem, uma réplica, uma reprodução desse quadro do Rembrandt, pintado em 1632, A Lição de Anatomia, porque o pai dela tinha uma reprodução no escritório dele. Então ela sempre conviveu muito, achou muito intrigante aquela imagem, que é uma imagem que causa aí um certo impacto psicológico, né? E depois ela foi estudar artes plásticas, escrita criativa, e quando ela estava fazendo pós-graduação, ela tinha que fazer um trabalho em que ela tinha que ler, interpretar uma obra de arte, e ela escolheu essa que a acompanhava desde sempre. Ela conseguiu uma bolsa de estudos e ela acabou se mudando por algum tempo para a Holanda, para Amsterdã, para fazer pesquisas em que ela pudesse elaborar um livro sobre a lição de anatomia. Disposta a produzir um livro sobre a tela, a Nina Siegel então foi para Amsterdã e o objetivo dela era escrever um romance sobre o homem que aparece morto no quadro. Esse homem se chama Adrianès e também era conhecido, na verdade mais conhecido, pelo apelido de Aris Kindi, ou Aris o Garoto, se a gente traduzisse o seu apelido para o português. Esse livro, A Lição de Anatomia, ele foi publicado em 2014 originalmente, a edição dele para o português é de 17, e ele busca recuperar então, por meio da ficção baseada em fatos documentados, um pouco da história desse sujeito que era um ladrão e que foi condenado e enforcado na manhã de 31 de janeiro de 1632, que era o dia da aula anual do Dr. Tulp. O romance da Siegel se passa em um único dia e ao longo dele a gente acompanha 6 personagens com histórias que se entrecruzam e que ajudam a compor o perfil do Aris e os caminhos que o conduziram até ali, assim como os costumes da época, o pensamento científico da época. É claro que os personagens vão lembrar de fatos passados, vão trazer histórias de outro tempo, mas toda a movimentação se passa em um único dia. Aí a gente conhece um pouco da vida do Adrian ou Aris, né? Uma vida cheia de privações, de violência. Nós conhecemos a Flora, que seria aí a namorada, a amante dele, que estava grávida e que tenta a todo custo salvá-lo da condenação. Conhecemos o John Fetched, que tinha como profissão obter cadáveres para dissecação nas aulas de anatomia. Acompanhamos um pouco o filósofo René Descartes, que foi extremamente importante para o estabelecimento da filosofia e da ciência moderna, e ele assiste a aula do Dr. Tulp, tenta compreender a essência da alma e do corpo humano por meio da aula. Acompanhamos os preparativos do cirurgião, do Nicolas Tulp, que se prepara para o evento, e finalmente acompanhamos o próprio Rembrandt na elaboração da obra. Desse modo, a gente percebe que a Nina Siegel nos oferece uma espécie de leitura do quadro e busca apontar aí questões técnicas e algumas eventuais significações que essa imagem pode nos trazer.
A lição de anatomia, ela é um dos quadros mais famosos do Rembrandt e foi produzido quando ele tinha apenas 26 anos e é considerado revolucionário na história da arte. Veja que o quadro ele foi feito sob encomenda, ele foi encomendado pela Guilda dos Cirurgiões de Amsterdã, e nele a gente vê então a aula desse professor, do Nicolas Tulpe. Era uma aula que ele dava anualmente e ele foi acompanhado aí por 7 estudiosos da anatomia humana que todos eles pagaram aí para aparecerem no quadro, né? Veja que o quadro tem como ponto de partida, portanto, o cirurgião em aula, né? Afinal, é o cirurgião e os seus companheiros que encomendaram a obra. Veja, porém, que a luz recai sobre o morto, né? É o Aris que está iluminado dentro do quadro, em uma posição que vários estudiosos já apontaram, que nos lembra fortemente aquelas imagens tradicionais de Cristos jacentes, né? Ou seja, de Cristos representados deitados, né? A obra ela é tida como revolucionária também por questões técnicas, dentre elas eu destaco a questão da técnica do claro escuro, que era inovadora na época e que depois vai estar bastante forte em alguns pintores que vão se destacar ao longo da história da pintura, como por exemplo Caravaggio. E essa técnica claro-escuro, ela vai atuar fortemente no efeito psicológico que a tela produz em quem a observa, né, agregando aí dramaticidade ao conjunto. Veja ainda que o Rembrandt coloca professores médicos e cientistas aí de certo modo a encenar, né, um pouco da finitude do próprio destino humano, né, como se eles estivessem face aí ao destino de cada um, né? E desse modo eles e também nós temos o olhar direcionado para o Aris, né, para o sujeito morto, né, que surge, como eu já disse, iluminado. Veja que a ciência moderna nascia então, inclusive o Descartes vai ser um dos personagens do livro, e com ela você tem o desenvolvimento aí de técnicas, métodos de conhecimento com o objetivo de dominar, né, um meio, né? E o que sobressai do quadro, isso sobressai do quadro de maneira perfeita, né? Quer dizer, essa questão técnica, metodológica de se colocar face aí o morto na tentativa de compreender o funcionamento da vida, né, humana. Porém, né, a luz, como eu já disse, está no Aris morto e no seu triste destino finito. Veja que o livro também ele traz assim um contexto assustador, né, e eventualmente surpreendente para muitos, né, uma vez que ele traz aí um pouco dessa dinâmica do século XVII na Holanda, e que a gente sabe que havia em muitos outros lugares, né, as condenações, os enforcamentos públicos, o grande evento social que aquilo representava, né? Então as pessoas curiosas se acotovelando para ver os enforcamentos. Vemos também as próprias aulas, né, anuais de anatomia que eram abertas ao público, né, ao público que estava disposto a pagar caro pelas entradas que eram bem disputadas. Um evento assim curioso que era seguido de festa com banquetes e vinhos terminada a aula. Enfim, a lição de anatomia é um livro curioso, é um livro elaborado aí com muito cuidado e método, um livro que busca colocar luz, né, nessa figura que aparece nesse quadro, né, busca aí desenterrar um pouco, né, de quem foi esse sujeito
que esteve nessa aula e que ocupa um lugar tão secundário e tão primeiro, né, nesse evento retratado de maneira tão inovadora por um dos maiores pintores da história da pintura. Eu achei muito interessante, acho que é uma leitura curiosa, divertida, inteligente, e eu recomendo. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema. E até o nosso próximo encontro.